Ao pelos amigos, bate com Laporte, baixa Peimé, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais este vídeo, hoje com esse cenário novamente. Vamos de novo bater um papo a respeito das nossas aulas, das nossas enquetes em Guarani. Eu trouxe aqui o meu caderno hoje e nós vamos ver 10 palavras que podemos usar em Guarani. Essas palavras eu vou falando elas e os significados e depois vamos tentar montar algumas frases com ela que vai aparecer do lado de cá para vocês poderem assim ter a tradução também dessas palavras que estaremos fazendo, a explicação, a explanação de tudo isso. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, porque o nosso canal a cada dia está crescendo mais e isso é muito bom para nós, para as pessoas novas que estão entrando. Gostei, bastante pessoas comentaram, isso é muito importante. O seu comentário no nosso vídeo é muito relevante porque o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e está tendo bastante comentários relevantes. Então ele distribui para mais pessoas e mais pessoas, assim como você, estarão acessando este conteúdo. Esses dias eu tive uma pessoa que entrou em contato comigo no privado falando assim que procurou no Google algumas coisas de Guarani, não encontrou. E foi pesquisar no YouTube e encontrou o nosso canal de Guarani e está muito satisfeita com o canal porque ela está usando isto em favor de seus estudos lá no Paraguai. Isso é muito importante. Então aproveite, se inscreva se ainda não é inscrito, deixe os seus comentários que é muito bom para a gente. Vamos lá, vamos começar hoje as nossas palavras em Guarani. E a primeira palavra que eu trouxe é opio. Opio quer dizer nu. Opio quer dizer nu. A segunda palavra que eu trouxe é nandi. Nandi quer dizer vazio. Nandi, vazio, sem nada. Nandi. A terceira palavra que trouxe é tenré. Tenré é uma palavra triforme, então temos aquela... Vocês já estão muito acostumados aqui com as palavras triformes. Triforme é, teoricamente, uma palavra oscilante. Por que oscilante? Porque ela oscila para a primeira e segunda pessoa, tanto do plural quanto do singular. Ela é conjugada de uma forma, pronunciada de uma forma, muda a sua raiz, quer dizer, muda uma letra. De tenré vai para renré e para renré, ok? Por isso ela se torna uma palavra oscilante por ser triforme. A quarta palavra que eu trouxe aqui é porandu. Porandu quer dizer perguntar, perguntar ou pergunta. Porandu. E a quinta palavra é borrovai. Borrovai quer dizer responder ou colocar, contrapor. Seria responder ou contrapor. Pode se usar para as duas coisas. Borrovai. Depois, a sexta palavra é monhé. Monhé quer dizer ler ou dar voz, pode ser também fazer falar. Eu seria, no caso, ler, monhé, porque nós estamos fazendo falar um livro, por exemplo. Isto é o que o Guarani nos indica, que quando nós estamos lendo, nós estamos dando voz a essa leitura. A sétima palavra é tapuqué, que também é uma palavra triforme e quer dizer atrás, para trás. Tapuqué. E a oitava palavra que temos é tenondé, quer dizer frente, à frente. A nona palavra é parrá, quer dizer final. Parrá, final, fim, parrá. E a décima palavra é nhepurum, quer dizer início, começar. Nhepurum, início ou começo, tanto faz. Muito bem, nós vimos aqui essas palavras. Vocês pausem o vídeo aí para poder assim pronunciar essas palavras, ver várias vezes as pronunciações. Eu sempre estou repetindo, existe um método de repetições que quantas vezes você repete o movimento, ele se torna automático. Então você, por exemplo, muitas vezes você está acostumado a escrever com a caneta, então muitas vezes você vai fazer o S, ele já é automático, você nem faz o movimento do S, porque você já fez várias repetições
uma paradinha e uma puxada que você dá na caneta já se torna o S, não igual a criança que está aprendendo, que vai pegar ali, vai fazer todo aquele círculo para fazer o S. Não é automático. Então, as várias repetições fazem com que você tenha eficiência. Então, se você repetir várias vezes as palavras, repetir várias vezes se olhando ao espelho, como sempre digo, se olha ao espelho, não tenha vergonha de falar com alguém a palavra que você aprendeu. Fala para o seu filho, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo. Olha, eu aprendi esta palavra, olha que interessante. Mesmo que para eles não seja interessante, mas para você é uma conquista, é um aprendizado. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Ela está aqui. Então é isso. Para você um aprendizado, para você é sempre importante. Você tem que sempre colocar no patamar mais alto o seu aprendizado, aquilo que você está aprendendo. Independente das opiniões que você irá ouvir, sempre tem que ser no patamar mais elevado os seus objetivos. E o nosso objetivo aqui, eu creio, tanto você que está assistindo quanto eu que estou aqui lecionando, é aprender o Guarani. E eu estou ensinando vocês da forma mais correta possível o Guarani paraguaio. Então vamos lá, fazer uma frase do opio. Em que situação que eu uso a palavra opio? Opio quer dizer, assim, nós podemos usar para pelado. As pessoas têm muita essa expressão de pelado. Eu vi ele pelado, ela pelada, mas a frase correta é nua ou nu, né? Então podemos falar assim, aquela criança está nua. Em Guarani seria pemita oin opio. Ou se não, aquela criança ficou nua, pemita opio oputá. Pemita opio oputá ou pemita oputá opio. Quer dizer, aquela criança ficou sem roupa, está nua. Nandi, vamos para a palavra Nandi. Nandi nós podemos usar, por exemplo, a minha geladeira está vazia. Eu posso fazer assim, che heladeira inandi. Che heladeira inandi. Heladeira estou usando do espanhol, que é o de Opará, Paraguai. Você pode usar aqui no Brasil, che geladeira inandi. Reparem que a letra I é a marca da terceira pessoa, por isso usamos inandi, porque estamos falando da geladeira que está em terceira pessoa. Então estou falando assim, che heladeira inandi. A minha geladeira está vazia. Posso falar também che punandi. Che punandi quer dizer o quê? Estou descalço. Olha só, meu pé está sem nada, então estou descalço. Usamos também nandi para essa expressão. Ipunandi, por exemplo, o pé, ele está descalço. Ipunandi, ele está descalço. E, consequentemente, para outras coisas você vai usar sempre nandi. Quando falar nandipá, que está tudo vazio. Peoga inandipá. Peoga inandipá, quer dizer, aquela casa está toda vazia. Vamos agora para tenhe, que é a outra palavra que vimos. Tenhe quer dizer cheio, né? Cheio, sobejando. Então posso falar assim, che bolsillo henhe platagui. Che bolsillo henhe platagui. Estou falando no Diopará paraguaio, quer dizer, che bolsillo, meu bolso, henhe, cheio de dinheiro. Nós usamos plata como dinheiro lá no Paraguai. Aqui nós podemos falar no Diopará português, che bolso henhe dinheiro, gui, ou che bolso henhe real, gui, ou che bolso henhe dólar, gui. Quem que quer ter um bolso cheio de dólar, né? Até eu queria. Brincadeiras. Então podemos usar nesta expressão. Vamos para a próxima, que é porandu. Porandu vem de pergunta. Eu posso falar assim, é poranduna e chupé moopa oputá. É poranduna e chupé moopa oputá. Quer dizer, pergunte a ele onde fica, onde está ou onde fica. É poranduna e chupé moopa oputá, quer dizer, pergunte a ele onde fica ou onde está. Esse oputá vem mais de fica, de localização. Ou posso também falar assim, Baeixapa ikatu amborrovai coporandu. Baeixapa ikatu amborrovai coporandu. Quer dizer, como eu posso responder esta pergunta? E nós já passamos para o borrovai, que era exatamente responder ou contrapor. Aí, por exemplo, uma pessoa respondona, ou seja, você fala para alguém assim, não me responda, ou seja, não me contrarie. Ani shemborrovai, não me responda.
Anishen bohovai. Não me responda. Ou seja, vou te responder essa pergunta. Ambohovaitan deve koporandu. Ambohovaitan deve koporandu quer dizer vou te responder essa pergunta. Bom, agora vamos para Monye. Monye é fácil, que é ler, né? Amonyeeta she aranduka. Amonyeeta she aranduka quer dizer vou ler o meu livro ou algo que me ensine, meu caderno de ensino. Aranduka pode ser isso também, algo que vai me ensinar. Então agora entramos no Monye, que é o mais fácil e podemos usar ele, já é uma forma mais simples porque ele é literalmente ler. Então eu posso falar assim: Amonyeeta koshe kwatia haipure. Amonyeeta koshe kwatia haipure. Vou ler esta folha escrita, ou esta minha folha escrita, ou este meu discurso. Pode ser kwatia haipure, pode ser um discurso, de uma forma mais abrangente, digamos assim. Ou Amonyeeta ko karta shesi orukaba shebe. Amonyeeta ko karta shesi orukaba shebe. Vou ler a carta que minha mãe me enviou. Estou falando carta também no espanhol, que seria ali o Diopará Guarani. Lembrando, gente, que aqui eu ensino Guarani, que é com base falado no Paraguai. Como eu disse para vocês, sempre estou dizendo, sou paraguaio, então estou usando esta influência do Guarani paraguaio. Muito bem, vamos agora para Tapuque. Tapuque quer dizer para trás. Tapuquepe oputá, quer dizer ficou para trás. Tapuquepe oputá. Aí eu posso falar assim: ele vem atrás de mim. Hae ou xerapuqueri. Hae ou xerapuqueri. Hae ou xerapuqueri quer dizer ele está vindo atrás de mim ou ele vem atrás de mim. Eu posso também falar assim, uma expressão: ficou para o final da fila, ou ficou lá para trás. Eu posso falar assim: Hapuquetepe oputá. Ou tapuquetepe oputá quer dizer ficou lá para trás, ficou em último lugar. Tapuquetepe oputá ficou em último lugar. Ou eu posso falar assim: foi atrás dele, oho hapuqueri. Foi atrás dele, oho hapuqueri. Ou vou atrás dele ou dela, a rata hapuqueri. A rata hapuqueri. Ok? Vamos então para tenonde, que quer dizer frente. E eu posso falar assim: a câmera está à minha frente. She câmera o inxerenondepe. She câmera o inxerenondepe, quer dizer a câmera está à minha frente. Posso falar está em frente aos seus olhos. Nderesarenondetepe oin handereheshai. Nderesarenondetepe oin handereheshai. Está debaixo dos seus olhos, ou está em frente aos seus olhos e você não viu. Seria isto a expressão. Ou isto fica mais à frente. Koa te non devego tio oputá. Koa te non devego tio oputá. Quer dizer, isto fica mais à frente. Vamos para Parrá. Temos uma bem legal que é, por exemplo, digamos ali, caçula, falamos parraguê, quer dizer caçula. Parraguê vem de parrá, parraguê quer dizer do último. Parraguê, caçula, o último. Bom, se eu fosse falar assim, por exemplo, este texto fica na última página. Este texto fica na última página. Como que eu falaria? Eu falaria assim: Pewa oputá pe página parraitepe. Pewa penhenga oputá hina página parraitepe. Posso falar assim, ok? Ou posso falar araparrá, que quer dizer? Quer dizer fim do tempo ou fim do mundo. Araparrá podemos usar para fim do mundo. Ou mesparrape apagatan deve. No final do mês vou te pagar, vou lhe pagar, ok? E a última frase que vimos era nhepurum. Como que eu uso nhepurum? Nhepurum quer dizer começo. Então eu posso falar assim: Nhepurum tá ko aguio. Nhepurum tá ko aguio. Vou começar desde aqui, eu vou começar desse ponto. Ou vamos começar o trabalho amanhã. Como que eu falaria isto? Nhepurum na ko tembiapô ko eno. Nhepurum na ko tembiapô ko eno. Quer dizer, vamos começar esse trabalho amanhã. Ou eu posso falar assim: eu vou começar esta lista nesta noite. A minha pergunta com lista copiharepe. A minha pergunta com lista, tá vendo que lista pode ser tanto do português quanto do espanhol, porque estamos falando de Opará. Então, a minha pergunta com lista copiharepe quer dizer vou começar esta lista esta noite. Ou a minha pergunta a gravar retave vídeo Guarani Meguá. A
A minha pergunta é gravar retabé vídeo Guarani Megua. Vou começar a gravar mais vídeos sobre o Guarani. Isso estou falando para mim mesmo. Ou você pode aí falar, a minha pergunta com este dia guive a estudar Guarani. A minha pergunta com ara guive ou com este dia guive a estudar Guarani. Vou começar a partir de hoje ou desde hoje a estudar mais a língua Guarani. É o compromisso que eu espero que você faça para a gente ter mais aprendizados e ter mais bate-papo como estes aqui todos os dias. Nós vimos aqui 10 palavras muito importantes no Guarani e vocês podem estar rebuscando aí. Eu tenho lives gravadas, tenho várias coisas no canal, neste canal, né, onde você com certeza já tem se inscrito, já está deixando seus comentários neste vídeo. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, como sempre tem lá comentado que gostam bastante, e para a gente isso é uma força muito grande, né? E da próxima aula eu trarei aqui para nós uma fábula. Nós vamos ler esta fábula, vamos falar a respeito, vamos esmiuçar, fazer a tradução desta fábula para que vocês assim possam pegar alguns detalhes, né? Eu baixei alguns livros da internet, depois eu compartilho nos comentários deste próximo vídeo a fábula que faremos, para vocês entrarem alguns autores paraguaios que escrevem em Guarani. Gente, estou muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo. Estamos em 2022 forte e firmes com a nossa aula em Guarani e acredito que quem está aqui empenhorado vai aprender. Eu vi alguns comentários falando lá que estão pegando o caderno e anotando tudo. Isso é muito importante, anotar, mas principalmente anotem na mente. Tentam repetir, fazer as repetições, fazer os ensaios. Olha, se você vê o seu amigo, sua amiga, olha que interessante, estou aprendendo Guarani, olha, o que você acha dessa palavra? Não é diferente, não é legal? As pessoas têm essas curiosidades. Muitas vezes a gente acha que alguém não vai se interessar, mas quando a gente fala, as pessoas têm essa curiosidade, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, por estar nos assistindo, e a gente se vê no próximo vídeo.